turma, seja bem-vindo ao meu canal Professor Alvim. Nesse canal e nessa aula vou te ensinar a legislação municipal de Moju do estado do Pará. Vou te ensinar de forma direta, sem enrolação, para você aprender rápido e memorizar, tá? Aqui você não decora, porque quem decora é decorador. Aqui você memoriza porque você vai aprender. E é o seguinte, se você quer receber materiais, né, esse slide, quer receber questões, vou deixar um link do grupo, entra nesse grupo que eu vou mandar o material para você. Vamos lá então, gente. Então, sem enrolação, primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma lida o que fala para a gente a legislação. Então, a gente vai tratar nessa aula da lei número 405, de 12 de 10 de 1989, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do município de Moju. E a gente vai tratar aqui, ó, do capítulo único, que fala das disposições preliminares, tá? Então, nessa aula a gente vai ver as disposições preliminares. O artigo 1º fala o seguinte, ó: esta lei institui o regime jurídico dos funcionários públicos civis de qualquer categoria do município de Moju. E o artigo 2º fala pra gente o conceito de funcionário civil. Ó. Para efeito desse estatuto, funcionário é a pessoa legalmente investida em um cargo público. Então, a primeira coisa que a gente vai ver agora, gente, é isso, tá? Fiz um esquema aqui pra gente no quadro para facilitar o nosso estudo. Então, ó, vamos lá? O Estatuto dos Funcionários Civis do município de Moju do Pará é o nosso objetivo. E o artigo 1º a gente viu que fala o seguinte, ó: institui o regime jurídico dos funcionários civis. Gente, foque agora no civil. Por quê? Porque eu estou falando que ele vai trazer o regime jurídico único dos funcionários civis. Isso já pode ser uma pergunta da sua prova. Por quê? Porque pode colocar lá na sua prova funcionários civis e militares. Não, gente. Aqui é só os civis. Por quê? Porque os militares eles têm seu próprio estatuto. Tá? Então, vai aplicar somente aos funcionários civis do município de Moju. Isso é tranquilo, bem tranquilo o artigo 1º. Já o artigo 2º, ó, o artigo 2º ele vai falar o seguinte, ele vai dar pra gente o quê? Ele vai dar pra gente o conceito de funcionário, tá? Então, ele dá o conceito pra gente, funcionários civis. Aqui, eu já vou pegar aqui do próprio artigo 1º e já pego o conceito de funcionário civil. Ele fala, funcionários civis é a pessoa legalmente investida em um cargo público. Então, funcionário civil é uma pessoa, é claro, né, gente? Legalmente, por lei, investida em um cargo público. Então, isso é funcionário civil, é o conceito. O artigo 2º, ele traz para a gente o conceito de o quê? De funcionário civil. Então, funcionário civil é a pessoa legalmente investida em um cargo público. O artigo ele traz esse conceito. Então, é uma pessoa legalmente, por lei, tem que ser por lei, investida em um cargo público. Aí, o que acontece, gente? Ó, vamos continuar? O artigo 3º, ele traz para a gente o conceito de cargo público. Ele fala o seguinte, cargo público é o criado por lei com denominação própria em número certo e pago pelos cofres do município. Ele fala ainda no artigo 4º, é vedada a prestação de serviço gratuito. O artigo 5º, os cargos são considerados de carreiras ou isolados. E o artigo 9º fala o seguinte, os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Então, isso, o que ele traz para a gente? São características dos cargos públicos, tá? Então, ó, eu já coloquei aqui que o artigo 3º, ele dá continuidade. Por quê? Ó, o artigo 2º, a gente viu que o funcionário civil é a pessoa legalmente investida em cargo público. O 3º, ele já dá o conceito de cargo público. Fala o seguinte, ó, cargo público é criado por lei. Então, primeira característica e primeira pergunta que pode estar na sua prova. Por que também, ó? Ele é criado por lei. O que pode vir na tua prova? Colocar, ele é criado por decreto. Gente, não pode. Um cargo, ele é criado, e se ele é criado por lei, ele também é extinto por lei. Então, para ter um cargo, precisa de uma lei. Decreto do prefeito, pode? Não. Então, cuidado com esse peguinha. Denominação própria. Então, eu vou criar o cargo de motorista, auxiliar administrativo e etc. Então, tem que ter denominação própria. Eu não posso criar um cargo, por exemplo, cargo de ensino fundamental e colocar qualquer pessoa lá
inventar uma atribuição. Não, os cargos públicos, eles já é previsto as suas atribuições e responsabilidades, né? Isso que é cargo público. Já tem as atribuições e responsabilidades. Então tem que ter denominação própria em número certo. Não é isso? A quantidade de cargos, então tem que ter números certos pagos pelos cofres públicos, não é isso? Nesse caso, a sua remuneração tem que ser paga pelos cofres públicos. Bem tranquilo. Isso são o que, gente? Características dos cargos públicos, tá? Então, criado por lei, denominação própria em número certo, pagos pelos cofres públicos. Acessíveis a todos os brasileiros. Gente, outro também que pode ser perguntado na sua prova. Todos os brasileiros. Aí vai colocar todos os brasileiros natos. Aí, beleza, né? Gente, se aplica somente ao brasileiro nato? Não. Pode se aplicar aos brasileiros natos e os naturalizados. Tranquilo, gente? Por quê? Porque eles são iguais perante a Constituição. Todos são brasileiros. Então, brasileiro nato naturalizado, ele é igual. Tem as diferenças previstas lá. Porém, para a questão de acessível ao cargo público, é acessível a todos os brasileiros. Natos e, coloca aí, ó, naturalizados. Pode ser um peguinha, não só os natos, tá, gente? Natos e naturalizados entra de acessível a todos os brasileiros. Eles falam preenchidos os requisitos legais, é claro, né? Depois a gente vai ver quais são esses requisitos legais. E a outra coisa, é vedada a prestação de serviço gratuito. Professor, eu vou fazer o concurso para a guarda municipal. Eu quero ser muito guarda municipal, professor. Eu faria até de graça. Posso? Não, né, gente? Ó, tem que ser o quê? Por quê? Porque é proibida a prestação de serviço gratuito. Mesmo que você queira ser muito um guarda municipal, um agente de trânsito, você pode? Não. Por quê? Porque é vedado, é proibida a prestação de serviço gratuito, tá? É proibido a prestação de serviço gratuito. Cargos são considerados de carreiras ou isolados. Professor, o que é um cargo de carreira e um cargo isolado? Gente, o cargo de carreira é aquele que você pode mudar de classe. Tem o escalonamento de classe, tá? E o isolado, você não tem esse escalonamento de classe, beleza, gente? Então, de carreiras tem, nesse caso, um escalonamento de classe e os isolados não tem. Geralmente, cargos isolados são cargos mais técnicos, tá? Gente, então uma revisãozinha rápida sobre isso. Então, aqui a gente viu o seguinte. A gente viu o conceito de funcionário, né, público. A gente falou que funcionários civis, tá, é uma pessoa legalmente investida em um cargo público. Já depois a gente viu o conceito de cargo público. Falou, cargo público são aqueles criados por lei, denominação própria, número certo, pagos pelos cofres públicos. São acessíveis a todos os brasileiros, lembra que natos e naturalizados, e é proibida, é vedada a prestação de serviço gratuito. Eu não posso exercer um cargo de forma gratuita. E os cargos são considerados de carreira ou isolados, tá? Agora a gente vai para o próximo artigo. Vamos lá. Agora a gente vai ver o artigo 3º. E ele continua a falar sobre cargo público. Ele fala o seguinte, o artigo 3º. O vencimento do cargo público obedecerá a níveis fixados em lei, assegurada a isonomia para cargos de distribuições iguais ou assemelhados, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Vamos lá, fiz o esquema para a gente aqui para facilitar. Então, o que ele fala é o seguinte, ó, o vencimento dos cargos públicos vai obedecer a nível fixado em lei. Então, você vai fazer o seu concurso lá, você vai fazer concurso para seu cargo, digamos que é auxiliar administrativo, enfermagem, guarda municipal. Lá na lei, gente, existe uma lei que vai prever o vencimento básico desse cargo. Se você quiser dar uma olhada, esse é o vencimento básico, né? Todo o cargo. E esse vencimento vai depender se o cargo é classe A, classe B, classe C. Vamos lá? Então, ó, se for um cargo de carreira, é claro, né? Porque a gente viu que os cargos isolados, eles não têm o escalonamento. Assegurado isonomia para os cargos de distribuições iguais ou assemelhados. Então, ó, se você faz um cargo para, ou você faz um concurso e é aprovado para auxiliar administrativo classe A, todos os auxiliares administrativos classe A, eles têm que ter vencimentos iguais. É isso que ele quer dizer. Então, o auxiliar classe A, ele tem o vencimento igual aos outros auxiliares classe A. Só que ele fala o seguinte, ó, aqui que pode ser
o pega da prova. Ressalvado, salvo as vantagens. Quais vantagens? De caráter individual, de natureza ou local de trabalho, né? Aí entra, por exemplo, gente, a periculosidade. Tem alguns cargos que pode ser o mesmo cargo, porém, o local que a pessoa vai exercer tem o quê? Tem insalubridade. Por exemplo, tem contato com raio-x. E aí ele vai ganhar um pouco mais daquele outro cargo. Apesar de ser o mesmo cargo e a mesma classe, ele vai ganhar um pouco mais, porque nesse caso é a natureza e o local do trabalho, tá? As vantagens, elas podem ser diferentes, beleza? Esse é um exemplo. Então, gente, vamos de novo? Vencimento dos cargos públicos vai obedecer a nível fixado em lei, assegurado a isonomia para cargos de distribuições iguais ou semelhados, ressalvado as vantagens de caráter individual, natureza ou local de trabalho. Lembre-se, por exemplo, de insalubridade. Pode ser o mesmo cargo, só que se trabalha em um local que tem insalubridade, pode mudar essas vantagens. Beleza, gente? Vamos lá. Então, agora a gente vai ver, gente, alguns artigos, tá? E eu vou trazer aqui uma forma de você facilitar. Então, vamos lá. A gente vai ver aqui o artigo 6º, 7º e 8º. O artigo 6º fala o seguinte, classe. O que é classe? Dá o conceito de classe. Lembra que a gente viu o conceito de cargo? Agora a gente vai ver o conceito de classe. Fala, classe é um agrupamento de cargos da mesma profissão ou atividade de igual padrão de vencimento. Aí depois ele dá o conceito de carreira. Ele fala, carreira é um agrupamento de classe da mesma profissão ou atividade com denominação própria. Artigo 8º, ele fala o conceito de quadro. Quadro é um conjunto de carreiras e de cargos isolados, tá? Trouxe aqui para vocês um macete para facilitar, uma forma de vocês facilitar os seus estudos, tá? E adicionei aqui também o conceito de cargo. Não é um conceito previsto em lei, porque aqui não traz esse conceito, tá? Mas esse aqui é um conceito de cargo público que a gente tem. Lembra-se que a gente viu as características dos cargos públicos, tá? Que é acessível a todo brasileiro, criado por lei, etc. Lá são as características. Aqui o estatuto não trouxe o conceito, mas eu trouxe o conceito aqui que é cobrado em outros estatutos para vocês entenderem. Vamos lá. Gente, por quê? Porque a gente vai ver o seguinte, que um pertence ao outro. Então, para facilitar os estudos, a gente vai ver que, por exemplo, o que é classe? Classe é um agrupamento de cargos. O que é carreira? É um agrupamento de classe. Quadro é um agrupamento de carreira e etc. Então, isso vai facilitar o nosso estudo. Isso é porque a gente vai fazer uma organização aqui, tá? Daqui a pouco. Então, vamos ver? Então, ó, o artigo 6º, ele traz pra gente o conceito de classe. Ele fala o seguinte, ó. Classe é um agrupamento de cargo da mesma profissão, tá? Como assim, professor? Então, ó, nesse caso, a gente tem uma carreira aqui, por exemplo, né? A carreira, a gente pode ter uma carreira de analista, tá? A gente tem uma carreira de quê? De analista. Essa carreira de analista, ela tem o quê? Tem classes. Vamos lá? Por quê? Porque a gente viu que quando é um cargo em carreira, né? A gente vê um cargo, a gente lembra que a gente viu que um cargo de carreira é aquele que é escalonado, ou seja, você pode ser promovido, não é isso? Você pode ter vários vencimentos diferentes. Então, você inicia na classe A, aí você tem a classe B e você tem a classe, o quê? Uma classe C. Então, isso é classe, tá? Dentro da mesma carreira. Carreira de analista, você tem as classes onde você vai ser o quê? Vai ser promovido depois de um tempo, tá? Depois a gente vai ver essa questão da promoção. Mas isso que é classe, ó. Classe é um agrupamento de cargo da mesma profissão. Então, analista. Aí você tem um cargo de analista classe A, analista classe B e analista classe C. Então, é o que? Um cargo, ó. Por isso, é um cargo de analista classe A, cargo de analista classe B, cargo de analista classe C. Então, isso que é classe, agrupamento de cargo da mesma profissão, tá? Depois ele fala o que é carreira, ó. Carreira é um agrupamento de classe da mesma profissão ou atividade com denominação própria, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem a carreira de analista. A gente tem a carreira de analista. Por quê? Porque a analista é um cargo de carreira porque existe o escalonamento entre classes. Então, a carreira é um agrupamento de classe da mesma profissão ou atividade com denominação própria. Então, você tem o quê? A carreira de analista, a carreira de auxiliar administrativo, tá?
Porque nesse caso, aqui, ó, quando a gente fala da carreira de analista, então, ó, vamos colocar aqui, ó. Carreira de analista. Então, a carreira de analista são o quê? São um agrupamento de, ó, é um agrupamento de, nesse caso, classe, tá? Então, carreira, ó, carreira de analista é um agrupamento de classe, que eu tinha mostrado para vocês, da mesma profissão ou atividade de dominação própria, ou seja, da mesma profissão de analista. E por último, quadro. O artigo 8º fala o que conceito de quadro. Ele fala: quadro é um conjunto de carreiras ou cargos isolados, tá? Gente, quadro geralmente são os órgãos, por exemplo. O quadro, a gente vai ter aqui o quadro da saúde, né? Secretaria de Saúde, por exemplo. Aí é um conjunto de carreiras. Dentro desse quadro, você tem a carreira de analista, tá? Então, nesse caso, gente, isso que eu mostrei para vocês, ó. E aqui, ó, para facilitar o seu estudo, você pode ver o seguinte, ó. Aqui, nesse caso, vamos lá. Primeiro, a gente viu que o que é quadro? É um conjunto de carreiras ou cargos isolados. Então, para facilitar, quadro vai lembrar do outro, ó. Quadro é um conjunto de carreiras, tá vendo? Ó, ó a organização. O que é carreira? É um agrupamento de classe. O que é classe? É um agrupamento de cargo, tá? E cargo aqui só tem esse conceito que eu trouxe para vocês, que é um conjunto de atribuições e responsabilidades cometido a um servidor, que é o conceito dele, tá? O estatuto não traz, então não vai cobrar isso, é só para a gente facilitar. Então existe o que, gente? Existe aqui uma sequência, cargo, né? Aí depois vem a classe, para você lembrar, ficar mais fácil de memorizar, você lembrar isso, que classe é um conjunto de cargos. O que é carreira? É um conjunto de classe, e o que é quadro? É um conjunto de carreiras. Entenderam? Essa organização aqui, decrescente, lembrar do exemplo que eu falei, ó. Por exemplo, a carreira de analista, você tem várias classes, classe A, classe B e classe C, tá? Aí você aqui tem o cargo. Você tem o cargo. Então, analista administrativo, tá? Então, analista administrativo é um cargo específico. Analista administrativo da secretaria tal. Esse é o cargo. Então, esse cargo aqui de analista tem o cargo de classe A, cargo de classe B e cargo de classe C. Então, nesse caso aqui, você vai ver, por exemplo, por isso que classe é um agrupamento de cargos, tá? Beleza, gente? Então, é isso para vocês. Lembre-se dessa questão que um vai lembrar do outro para facilitar o seu estudo, o seu conceito. Quadro é um conjunto de carreiras. Carreiras é um agrupamento de classe. Classe é um agrupamento de cargo. E cargo é um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor. Lembre-se desse conceito para facilitar o seu estudo, tá? Espero ter ajudado. Até nossa próxima aula. Agora a gente vai ver o próximo artigo. Turma, chegamos ao fim da nossa aula, tá? Deixa um comentário aí dizendo da onde você está vendo essa aula, qual cidade você é. E, gente, é o seguinte, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta, ative a notificação, deixe um comentário sobre essa aula. Por quê? Porque você me ajudando a crescer, eu vou te ajudar também a ser aprovado, postando mais aulas aqui do Estatuto, aulas como essa do Estatuto do Moju, te ajudando a gabaritar aí o Estatuto do Servidor Público, tá? Beleza, gente? Até nosso próximo vídeo.